Trading the Zone, de Mark Douglas. Capítulo 2. O fascínio e os perigos do trading. Em uma ocasião, fui indagado sobre a razão por que tantas pessoas competentes em outras áreas não conseguem sucesso no trading. Seria pelo fato das pessoas se envolverem no trading pelas razões erradas? Muitas das razões que motivam as pessoas a entrar no trading, euforia, vaidade, desejo de sucesso, criam constrangimentos que irão prejudicar o desempenho como trader. Isso porque o trading oferece uma liberdade criativa ilimitada. Somos nós que definimos quase todas as regras. As possibilidades são praticamente ilimitadas. A liberdade é algo formidável, mas sem uma estrutura mental interna adequada, essa liberdade também proporciona a possibilidade de causarmos enormes danos a nós próprios. Quase todas as pessoas necessitam fazer esse ajuste mental, independente do nível acadêmico, de inteligência ou de sucesso que tenham tido em outras atividades. Esse ajuste pode ser extremamente difícil, especialmente se aquilo que queremos implantar na nossa mente entra em conflito com aquilo em que já acreditamos. Quando nascemos, já existe uma estrutura social que estabelece os códigos de comportamento para o indivíduo, que ditam como o indivíduo pode ou não expressar-se dentro do grupo social. A necessidade de uma estrutura na sociedade e a necessidade dos indivíduos expressarem a sua própria individualidade podem entrar em conflito. Quem deseja dominar a arte do trading passa por um conflito semelhante. Há alguma coisa dentro de nós que dirige nossa atenção para certos objetos ou tipos de experiências, em detrimento de outros. Tomemos como exemplo a curiosidade, característica inata em todas as crianças. Não é necessário motivar uma criança a aprender o que quer que seja. Elas são naturalmente curiosas, embora nem sempre pelas mesmas coisas. Elas sabem o que as atrai e o que as repele, e assim exprimem a sua individualidade. Chamam a esta orientação a força das nossas tendências naturais. As tendências naturais são tudo aquilo por que sentimos um interesse natural e entusiástico. Cada pessoa tem interesses específicos. Há algum mecanismo interno que nos torna naturalmente seletivos. Se refletir um pouco, será capaz de listar coisas às quais você tem muito, pouco ou nenhum interesse. E de onde vem o interesse entusiástico? Na minha opinião, vem do nível mais profundo do nosso ser, do nível da verdadeira identidade. Os perigos. É ao nível profundo do nosso ser que existe o potencial para o conflito. Por exemplo, alguém que tenha nascido numa família de atletas pode ter um interesse entusiástico por música clássica ou arte. Pode até ter capacidades atléticas naturais, mas não ter interesse em praticar esportes. Normalmente, haverá uma pressão da família para que os membros mais novos sigam as pisadas dos irmãos ou pais. Ao ceder a esta pressão exterior, eles não se sentirão excluídos do seu ambiente familiar, mas entrarão em conflito com o que realmente desejam. Em outras situações específicas, há a total negação da forma de expressão. Por exemplo, um bebê que pela primeira vez observa um jarro em cima de uma mesa. Sua atenção se volta para aquele objeto e sua curiosidade o impulsiona a experimentar esse objeto. Ao se aproximar da jarra, ouve um grito do outro lado da sala. Não, não toque nisso. A criança provavelmente se assustará. Ela não sabia que podia se magoar, ou qual o valor da jarra. Saber o que é seguro ou não e qual o valor das coisas são importantes lições que a criança precisa aprender. O que acontece quando nos negam a oportunidade de exprimirmos-nos da forma que queremos ou quando somos forçados a exprimirmos-nos em desacordo com o nosso processo natural de seleção? Surge uma perturbação, um desequilíbrio. Quando as necessidades e desejos gerados em nosso ambiente mental são satisfeitos pelo ambiente exterior, estamos num estado de equilíbrio interior e sentimos satisfação e felicidade. Quando isso não acontece,
O resultado é a sensação de frustração, cólera, descontentamento ou o que chamamos de dor emocional. Penso que o nosso ambiente mental funcione como um universo, procurando o equilíbrio. O filósofo Spinoza disse há séculos atrás que a natureza abomina o vácuo. Creio que quando reconhecemos uma necessidade, cria-se um vácuo, um vazio mental que será preenchido com pensamentos inspiradores que, por sua vez, motivarão a ação para a obtenção da satisfação daquela necessidade. Quando esse espaço vazio da necessidade não é preenchido, a reação será a dor emocional. Quando atingimos a vida adulta, já ouvimos milhares de recusas. Chamo a este tipo de experiências impulsos de aprendizagem recusados. O que acontece a todos estes impulsos que foram recusados e deixados por satisfazer? Pode ser que desapareçam se forem apaziguados, ou seja, se nós ou alguém colocar o ambiente mental novamente em equilíbrio. Para isso, existem várias técnicas. A mais natural, principalmente para as crianças, é simplesmente chorar. Mas na maior parte das vezes, mesmo quando ainda somos crianças, os impulsos recusados nunca são compensados. Eles acumulam-se e normalmente acabam por se manifestar num sem número de padrões de comportamento aditivo e compulsivo. Como, por exemplo, as pessoas que acreditam não terem recebido a atenção devida quando eram crianças e tornam-se adultos dependentes de atenção, fazendo de tudo para conquistá-la. Todos nós temos impulsos recusados e não apaziguados. O importante é perceber como isso afeta a nossa capacidade de nos concentrarmos e abordarmos de uma forma disciplinada e consistente. As salvaguardas. Para operar de forma eficaz num ambiente de trading, é preciso regras e limites que orientem o nosso comportamento. É um fato que existe o risco de causarmos danos avultados a nós próprios, danos que podem ir bastante além do limite do que pensamos possível ou aceitável. Se faz necessário, então, a criação de uma estrutura interna sob a forma de disciplina mental especializada, em uma abordagem que oriente o nosso comportamento no sentido que queremos. E essa estrutura tem que existir dentro de nós. O mercado não oferece. O que o mercado oferece é uma estrutura sob a forma de padrões comportamentais que indicam a possibilidade de comprar ou vender. Do ponto de vista do indivíduo, não há regras formalizadas. Não há sequer os conceitos de princípio, meio e fim, como há em quase todas as outras atividades da vida. O mercado é um fluxo constante. Não existe regra que determine seus movimentos. Nada do que fazemos em outras áreas de nossas vidas nos prepara para agirmos num ambiente tão sem limites. Até mesmo os jogos de azar têm estruturas que os tornam menos perigosos que o trading. Quando decidimos jogar blackjack, por exemplo, a primeira coisa a fazer é decidir quanto vamos apostar ou arriscar. É a regra do jogo. No trading, ninguém nos obriga a predefinir os riscos, exceto nós próprios. Por isso, ganhadores consistentes definem seu risco antes de abrirem uma posição. Já os perdedores persistentes se negam a aceitarem a realidade de que, independente de quão bom um trade pareça, este pode fracassar. Acreditam que não podem perder, o que torna irrelevante qualquer determinação prévia de risco. Todos os jogos têm princípio, meio e fim, com base numa sequência de acontecimentos. Isto não se aplica ao trading. No trading, os preços estão em constante movimento. Nada começa até o trader decidir. Dura o tempo que o trader quiser e não acaba até o trader querer. Esses fatores colaboram para que o trader se comporte de modo errático e involuntário. Os jogos, por terem um final pré-definido, obrigam o participante a ser um perdedor ativo. Quando uma partida termina, o jogador que estiver num período de perdas não pode continuar sem tomar uma decisão consciente de o fazer. O trading não tem um final pré-definido. É fácil o participante do mercado tornar-se um perdedor passivo. Ele não precisa fazer nada para continuar perdendo, nem sequer tem que observar. O trading oferece um presente envenenado. O presente é que, talvez pela primeira vez nas nossas vidas, controlamos completamente tudo o que fazemos. O veneno é que não há regras ou limites
para orientar ou estruturar o nosso comportamento. E é aqui que começam muitos problemas. Problema: relutância em criar regra. Ainda não encontrei um trader que não oferecesse resistência à ideia de criar um conjunto de regras. Em geral, essa resistência é sutil. Por um lado, concorda com a importância das regras, mas não tem a mínima intenção de as aplicar. A nossa mente está estruturada como resultado de nossa educação social e das escolhas que outras pessoas fizeram por nós e incutiram em nossas mentes. Durante esse processo, muitos impulsos foram rejeitados. A acumulação desses sentimentos nos faz resistir a tudo o que nos nega a liberdade de fazer e ser o que queremos e quando queremos. A primeira razão que nos faz sentir atraídos para o trading, a liberdade limitada para a expressão criativa, é a mesma razão por que sentimos uma resistência natural à criação de regras e limites que orientem o nosso comportamento. É difícil termos motivações para criar e seguir regras quando passamos a maior parte de nossas vidas fugindo delas. Geralmente é preciso uma boa dose de emoção negativa para derrubar a fonte dessa resistência. Não sugiro que seja necessário apaziguar todas as suas frustrações e desilusões do passado para se transformar num trader de sucesso. Mas não tome como suficiente apenas a construção de uma estrutura mental que compense o efeito negativo dos impulsos negados. Problema: não assumir responsabilidade. O trading é caracterizado por ser uma escolha pessoal livre com um resultado incerto. Você entra, permanece e sai de uma operação quando e como quiser. Mas querermos essa liberdade de escolha não significa que estejamos automaticamente dispostos a aceitar a responsabilidade pelos resultados. E esses dois desejos não se coadunam, são antagônicos. A dura realidade do trading é que, se queremos criar consistência, temos que iniciar da premissa que, seja qual for o resultado obtido, somos inteiramente responsáveis por esse resultado. A forma de se evitar essa responsabilidade é adotar um estilo de trading aleatório. A aleatoriedade é liberdade não estruturada sem responsabilidade. Quando o trade é feito sem o mínimo planejamento, é fácil chamar para si o crédito pelos trades bem-sucedidos e atribuir a qualquer fator externo a razão das coisas terem dado errado. Se o mercado fosse totalmente aleatório, então seria impossível conquistar a consistência e, assim, não teríamos que assumir qualquer responsabilidade. Mas o que realmente acontece é a repetição de padrões de comportamento. Parece um paradoxo, mas embora cada comportamento individual seja aleatório, o resultado de uma série de padrões é consistente. Conheci uma série de traders que planejavam suas operações para o dia seguinte, mas depois seguiam a ideia de amigos. Nem é preciso dizer que os trades que deixaram de realizar normalmente seriam vencedores. Isto é um exemplo de como é fácil querermos evitar a responsabilidade. Agir de acordo com nossas ideias nos coloca numa posição vulnerável. É difícil justificar resultados insatisfatórios. É muito mais fácil transferir a responsabilidade do insucesso a terceiros. E um outro forte fator que facilita a fuga à responsabilidade é o fato de qualquer trade ter o potencial de ser bem-sucedido. Problema: dependência de recompensas aleatórias. Foram realizados diversos estudos utilizando macacos acerca dos efeitos psicológicos das recompensas aleatórias. Quando, por exemplo, os macacos eram recompensados por uma tarefa realizada, eles rapidamente associavam o esforço feito ao prêmio recebido e, quando deixavam de receber a recompensa, também paravam de realizar a tarefa. No entanto, quando a recompensa era retirada em momentos aleatórios e o macaco não conseguia identificar se seria ou não recompensado pela tarefa, ele continuava realizando a tarefa indefinidamente. O resultado desses estudos pode explicar por que é tão agradável a sensação da surpresa inesperada e por que o ser humano é altamente propenso a tornar-se dependente de recompensas aleatórias. Tal qual fizeram os macacos, podemos repetir indefinidamente uma ação na esperança de sentir novamente a prazerosa sensação de surpresa. Por outro lado, quando criamos a expectativa de um resultado e ele não acontece,
A sensação de frustração provavelmente nos fará parar aquela tarefa que sabemos que nos causará sofrimento emocional. O problema com qualquer dependência é que ela nos deixa num estado de sem escolha. Sentimos-nos impotentes para agir noutra direção que não seja satisfazer a dependência. Uma dependência de recompensas aleatórias é particularmente problemática para os traders, porque é uma outra fonte de resistência à criação da estrutura mental que conduz aos ganhos consistentes. Problema: controle externo versus controle interno. Desde que nascemos, somos programados pela educação que recebemos a funcionar em sociedade. Aprendemos que dependemos de outros para termos as nossas vontades, desejos e necessidades saciados. E ao longo do processo de crescimento, adquirimos técnicas de controle e manipulação social. Os mercados parecem ter características sociais, por envolverem tantas pessoas e padrões de comportamento. Porém, o ambiente do mercado pode ser definido como uma grande turbulência psicológica, onde é literalmente cada um por si. Além de não podermos contar que o mercado faça qualquer coisa por nós, também é extremamente difícil controlá-lo ou manipulá-lo. Um dos motivos por que tantas pessoas de sucesso fracassam no trading é que seu sucesso, em grande parte, se deve ao fato de conseguirem controlar e manipular o ambiente à sua volta. Porém, isso não funciona no mercado e, portanto, a única coisa que podemos fazer é controlar a nossa própria percepção. Em vez de tentarmos controlar o que nos rodeia, podemos aprender a controlarmos-nos a nós mesmos.